Então, meus amigos, cuidado com as perguntas. Sabe por quê? Porque, veja, de 2014 para cá, quando se tem uma atividade como essa, que é uma mineradora, e você ganha dinheiro, meu amigo, a atividade, ela vai pelo risco integral. Aí, fizeram a pergunta para mim da responsabilidade administrativa. Pega a aula passada que eu pus para você. A aula passada eu pus para você 2 casos, não pus? Um de 2006, que era um posto de gasolina, lembra? Que veio um Fusca, bateu na bomba. Aí o que o ministro do STJ falou? O Luiz Fux. Ele falou, posto de gasolina é uma atividade de risco. E ele falou, o risco é integral. Por isso é que ele manteve a responsabilidade. Mas quando chegou em 2012, lembra? Que foi um caso que o pai tinha uma propriedade e ele tomou uma multa ambiental, morreu, deixou a propriedade para o filho. Quando foi executar o filho, o que o ministro disse? Então, por isso que eu falei para você, e agora a gente vai reforçar, e eu entendo que na responsabilidade administrativa, se a atividade ela é de risco, você pode impor a responsabilidade por fato de terceiro. Quando não é, você viu lá que o ministro Mauro Cambião Marques disse que não. Então veja que é um pouco diferente. Na civil não tem mais discussão. Na administrativa tem. Por isso que eu falo, tem que prestar atenção na jurisprudência. O que eu falei na aula passada para você, lembra daquele caso? Que vem o cara, bate na bomba, derruba a bomba, e o que o posto fala? Mas é fato de terceiro. Então, quando se alega fato de terceiro, você está falando que é risco criado. Sabe o que você está falando? Você está falando, olha, a minha atividade é de risco, mas o risco maior foi criado por quem bateu. É isto. E aí o que o ministro Luiz Fux disse? Posto é uma atividade de risco. E ele entendeu que era risco integral, porque ele manteve a multa aplicada ao posto. Quando chegou naquele caso lá de 2012, que o pai praticou uma bobagem, o IBAMA multou e quis executar o filho, o que o Mauro Cambião Marques fala? Não passa para o filho. Quer dizer, o que ele está falando implicitamente? Você não responde por fato de terceiro, mas porque a tua atividade não é de risco. É o que eu concluo. Não está escrito desse jeito, mas é o que eu concluo. Aí você tem que acompanhar. Então eu responderia assim, no civil é risco integral sempre. Por quê? Porque o STJ se pronunciou. Tem recurso repetitivo. E no administrativo sancionador? Se a atividade da empresa já é de risco, ela responde. Se não é de risco, ela não responde por fato de terceiro. Eu mataria sim a questão. Agora eu pergunto para você, de novo, dá para você ir para uma prova estudando assim? Hoje eu vou estudar um pedaço de responsabilidade? Desculpa, se você fizer isso, você não vai bem. O dia que você sentar para estudar responsabilidade ambiental, você tem que estudar tudo. Começar da Constituição, entendeu como é que é ou não? Você tem que estudar tudo. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade penal ambiental. A responsabilidade penal ambiental, pessoal, ela está de novo, né? Na Constituição Federal, e foi editada uma lei dos crimes ambientais, como diz o ministro Herman Benjamin, né, a impropriamente denominada Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Porque esta lei, pessoal, 85% dos artigos versam realmente penal. Mas lembre-se que ela tem normas de outra natureza. Alguns pontos que são indiscutíveis, que a responsabilidade penal é sempre subjetiva. Isso não tem dúvida. Só que você não estuda nem aqui comigo, você estuda no direito penal. Não existe responsabilidade penal objetiva. Então, a responsabilidade penal é sempre subjetiva, baseada em culpabilidade, tem que ter dolo e culpa. Outra coisa, pessoal, o ônus da prova. Eu não sei se você lembra, mas de quem que é o ônus da prova mesmo quando eu tenho uma infração administrativa? Tem infração, vai lá o órgão, autua. Lembra que eu falei para você?
Um auto de infração é um ato administrativo que gera presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Então, todo o ônus probatório vai para o infrator. É ele que tem que demonstrar que o fato, né, não existiu, ou que a autoridade que veio lá fazer a lavratura não é competente, não é assim? Eu falei que a única exceção está lá naquele artigo 38 do Código Florestal, mas que tenho certeza que o STJ vai afastar. Quer dizer, a única exceção seria essa, lembra lá que eles colocaram no Código Florestal, que a autoridade que tem que demonstrar? Então, tirando isso aí, o ônus da prova é sempre do infrator. Na responsabilidade civil, então, eu queria que você anotasse aí agora, o STJ, por jurisprudência, admite a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, sabia? Então, isso aqui, nem vou colocar o acórdão, pessoal, porque ele tem uns 12 acórdãos já, né? Isso aqui é um posicionamento já do STJ. Ele admite a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais. Então, além de, por jurisprudência, ele ter caminhado para o risco integral, ele admite a inversão do ônus da prova. Quando eu chego no penal, não tem, né, gente? Não tem inversão, né? O ônus da prova é sempre do acusador. É sempre o Ministério Público. Então, isso aqui é importante. Então, na responsabilidade administrativa sancionadora, o ônus da prova é do infrator. A única exceção que nós temos hoje é o Código Florestal, cujo artigo 38 escreveu aquela bobagem. No civil ambiental, normalmente, quem alega a prova. Então, se eu entro com uma ação civil pública, eu, autor, eu deveria provar que houve o dano ambiental e que o réu é o autor ou, de alguma maneira, contribuiu. Mas você viu que o STJ, por jurisprudência, aceita a inversão. Quando chega aqui no penal, não existe, né, gente? O ônus da prova é de quem? É de quem acusa. Aqui não tem jeito de inverter. Por isso que eu falo para você, quando você for estudar, você tem que estudar de maneira integrada, as três. Outra coisa, acabamos de perguntar para você a questão de responder por fato de terceiro. Então, lembra lá que nós colocamos para você? Quando eu estou na responsabilidade administrativa sancionadora, se você tem risco integral, você responde, mesmo que terceiro tenha contribuído. É o caso lá do Fusquinha que bateu lá no posto. Quando chega aqui, então agora vamos pensar aqui, pessoal, na responsabilidade civil, ó, pergunta. Eu tenho aqui uma propriedade e A pratica uma degradação ambiental, tá? Aí eu vendo a propriedade para B, ok? Eu passo a responsabilidade para B? Se for civil, o que você fala? Civil, sim. Porque a obrigação é própria, ela está alocada, como nós vimos, na propriedade. Então, se eu tenho um passivo ambiental, eu transfiro a terceiro. E o penal acontece isso? Não. Então, não esqueça disso, né, gente? Você não pode passar. Não é porque você vendeu a propriedade que o crime que você praticou passa para quem adquiriu a propriedade. Tem que pensar, né? Por isso, quando ele perguntar na prova, você tem que parar um minutinho e ver o que ele está perguntando. Porque se ele está perguntando responsabilidade civil, ela tem natureza própria, ela passa. Inclusive o Código Florestal diz isso hoje, né? Lembra que nós estudamos isso? Lembra da lei, Código Florestal? Do artigo 2º, parágrafo 2º, que fala assim, ó. Artigo 2º, parágrafo 2º diz: as obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, veja, quando você tem uma propriedade, pratica qualquer degradação, e eu tenho um passivo ambiental, vendendo para B, a responsabilidade civil é transmitida, a penal não. Então, nunca haverá possibilidade de você responder por crime de terceiro.
Se ele perguntar isso um dia, não. Agora, o que ele fez numa prova outro dia de delegado, gente? E pode cair para você de promotor, né? Pessoal, olha a pergunta que eu vou fazer para você. É crime você operar sem licença ambiental? É, artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. A lei diz o seguinte, artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou funcionar em qualquer parte do território nacional, estabelecimento, obra ou serviço sem licença. Maravilha. Aí sabe o que ele fez numa prova de delegado? Ele pôs assim, que um cara montou uma empresa e não licenciou. E a cada ano ela foi vendida. Então aí ele perguntou, estamos no 11º ano, no 11º proprietário. Aí ele perguntou se havia... Quem respondia por crime? O que você responderia? Os 11. Por quê? Porque os 11 estão operando sem licença. E existe obrigação, existe aí responsabilidade penal próprio terreno? Então, aí você tinha que saber que o STJ decidiu que o artigo 60 é um crime permanente. E como é crime permanente, todos que foram adquirindo a empresa ao longo dos 11 anos, ele não está respondendo porque o primeiro não licenciou, ele está respondendo porque ele está operando uma empresa sem licença num crime permanente. 98% errado. Porque a maioria diz que só o último responderia. Então aí você precisa ver. Quando é um crime permanente, e operar sem licença é um crime permanente para o STJ, se você tiver 11 proprietários da empresa, os 11 respondem, mas nenhum está respondendo por fato de terceiro. Todos estão respondendo por fato próprio. Olha que espetacular. Aí tem que saber jurisprudência. Então o artigo 60 é crime permanente. E por ser crime permanente, qualquer um que entrar na cadeia de execução do crime, responde por ele. E aí ele perguntava no fim se alguém tinha escapado por prescrição. Quando que a prescrição começa a correr, gente? Do dia que cessar a perma, cessou. Então os 11 estão respondendo. Olha que desgraça. Todos os anteriores proprietários de uma empresa sem licença ficam na mão do último fazer licenciamento. E aí eu fico perguntando, será que eu posso fazer o licenciamento de uma empresa que eu já vendi? Eu quero escapar do crime. Olha que pergunta interessante. E eu acho que eu poderia ir no órgão ambiental e dizer, olha, eu estou respondendo por um crime lá, eu fiz errado e eu vim fazer o requerimento de licença dessa empresa. Mas o proprietário não quer fazer. Ué, mas você vai me tirar o direito de eu deixar de praticar crime? Olha que coisa interessante, cara. Acho que eu vou pensar mais e escrever um artigo sobre isso. Você entendeu ou não? Porque eu estou na mão do outro. Será que eu não tenho direito? Talvez de judicialmente exigir que o outro faça a licença para eu poder escapar. Que coisa louca. Uma coisa interessantíssima. Pense nisso. Olha como é gozado isso aí. Que você fica na mão do terceiro. Mas então você entendeu, né? Olha como é que você vai estudando e você vai pensando nas anteriores, entendeu? Então na administrativa pode, na civil não pode, na penal não pode, pode, não pode. Você vê que cada situação que nós estamos percorrendo, você tem que pensar um pouquinho. E aí você já viu que na prova você não pode passar correndo, né? Senão ele perguntou uma responsabilidade, você pensa que é outra, você morreu na resposta. Outra coisa, prescrição. Ó, prescrição, lembra? Infração administrativa prescreve, aquele artigo 21 do decreto 6.514/08. O que nós estudamos hoje? Que o dano ambiental, não. Dano individual, sim. E crime, sim. Todos os crimes prescrevem. E posso falar para você? Escreva, não tem nada a acrescentar aí ao direito penal que você já estuda. Aí não tem nada a acrescentar. Tudo que está escrito, tudo que você estuda direito penal, não tem nenhum acrescentamento. Competência.
Então, cuidado, viu, pessoal? O STJ já fez uma bobagem há muito, mas muito tempo atrás, de criar uma súmula, muito tempo atrás, que já está revogada muito tempo atrás, e é para deixar bem claro isso, mas ele já chegou a dizer que todos os crimes ambientais seriam da alçada federal. Isso é uma bobagem. Ainda bem que ele, né, já consertou isso. Como regra, um crime ambiental é da justiça estadual, pessoal. Ah, mas a União tem interesse. Gente, a União tem interesse em tudo. Se você for falar em interesse genérico, ela tem interesse em tudo. Toda a legislação federal ela que faz. Não é esse interesse que leva para a União. Então, como regra, justiça estadual. Para que você leve um crime para a justiça federal, tem que ter interesse direto, próprio, imediato da União, autarquias ou empresas públicas federais. Mas é isso aqui, pessoal. Pode ser um interesse geral, genérico. Tudo tem interesse da União. É a aplicação do artigo 109 da Constituição Federal. Então agora, quando a gente volta lá para trás, pense. Existe um crime no artigo 40, vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar lá o artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais, que fala causar dano em unidade de conservação. Aí você lembra da nossa aula de unidade de conservação, não lembra? Se a unidade de conservação for feita, criada pela União, aí o crime vai para a Justiça Federal. Se for uma unidade de conservação estadual ou municipal, vai para a Justiça Estadual. Aí você vai no artigo 69, que eu te dei na última aula. Lembra o artigo 69? Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ambiental. Se a ação fiscalizadora ambiental é federal, vai para a Justiça Federal. Se é estadual ou municipal, Justiça Estadual. Aí vem o artigo 69A, quando eu te dei licenciamento. Elaborar ou apresentar em um licenciamento laudo, vistoria, relatório falso, inteiro ou parcialmente falso, inclusive por omissão. É um dos crimes com pena mais grave que tem no ambiental. Lembra a pena? 3 a 6 de reclusão, lembra? E lembra do parágrafo 2º? Se em razão da falsidade ocorrer dano significativo ao meio ambiente, aumenta a pena de 1/3 a 2/3. Lembra que eu falei para você? Esse crime ambiental pode resultar numa pena máxima de 10 anos, lembra? Isso é um crime pesado. Então, imagine que esse laudo foi apresentado num licenciamento federal ou licenciamento estadual ou municipal. Então, eu quero que você entenda que você tem que percorrer a nossa legislação e ver. Isso aqui tem interesse da União, tem interesse do Estado, tem interesse do município, mas não interesse geral, interesse direto, próprio. Lembrando que o STJ, há uns 5 anos atrás, decidiu que os crimes ambientais no Rio Amazonas são da esfera federal, hein? Anote aí. Ele entende que por ser um crime que passa por um rio, que ocorre num rio, né? Que nasce no Peru e vem para o Brasil, por ser um rio transnacional, então ele entende. Então, se ele entende que um crime no Rio Amazonas é da esfera federal, qualquer crime em rio de fronteira também será, né? Outra coisa, pessoal, outro dia eu estava num oral, pegou um examinador que sabia um pouco disso aqui, né? De penal e ambiental. Pessoal, o que é norma penal em branco? Não é aquela que precisa de um complemento? Quando você estuda no penal, geralmente qual é o complemento que você estuda? É que você sempre fica num batidão, né? Aquela portaria da Anvisa, ou é uma lei federal, não é assim? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, pessoal.
Se a gente pegar o artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais, o que ele fala? Ele fala assim, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, ok? Pensa comigo, unidade de conservação, uma unidade de conservação é criada por quem mesmo? Pela União, Estado e Então vamos imaginar que um município criou uma unidade de conservação. Pode ser criada por ato do poder público. O que é ato do poder público mesmo? Quais são os dois admitidos? Não ouvi. Lei ou decreto. Meus amigos, se você tiver um caso de um crime, de um dano causado numa unidade de conservação do município, criado por decreto, o que você vai ter que juntar na sua ação penal? Para complementar essa norma? O decreto municipal. Você já tinha pensado nisso? Mas você já tinha pensado que isso é possível? Que a maioria não pensa. Decreto municipal para integrar isso. Como é que você vai provar que aquilo é uma unidade de conservação? Imagine que você tem um plano de manejo nessa unidade de conservação. O plano de manejo, ele é aprovado por um ato administrativo. E o plano de manejo diz, não pode fazer tal coisa, e o cara faz. O que você vai ter que juntar lá para demonstrar que ele causou dano não permitido? O plano de manejo e o ato administrativo que aprovou. Você já tinha pensado nisso? Então, outro dia perguntaram isso numa prova e o aluno não respondia. Por isso que eu falo para você que ambiental não pode ter mais 20 aulas, tem que ter 40, porque na verdade é tanta coisa que a gente vai acontecendo e a gente vê que o aluno sofre lá na frente. Meus amigos, se você estiver praticando dentro de uma unidade de conservação algo que é contrário ao plano de manejo, você para poder referendar que é crime, causar dano, você tem que juntar o ato o plano de manejo e o ato administrativo que aprovou. Quer ver outro exemplo louco que caiu outro dia numa prova da magistratura? Porque o aluno, se ele não pensar antes, ele na hora ele fica... Olha bem, pegue o artigo 62. Vamos pegar o artigo 62. Imagine que eu tenho um tombamento de uma área, tá? Tombamento de um imóvel. O tombamento pode ser feito por ato administrativo e até por decisão judicial se você entrar com uma ação civil pública. Olha o artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1º, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então imagine que o MP entrou com uma ação civil pública para proteger um bem, um imóvel, e ele pediu tutela provisória para o juiz e ele deu. A tutela provisória determina que o proprietário proteja o bem no sentido X, Y, Z, intimou o cara. Aí o sujeito vai lá e faz o quê? Ele pratica exatamente o que a tutela provisória não permitiria. Então ele está deteriorando o bem imóvel protegido por uma decisão judicial. Pergunto, o que você vai ter que juntar na sua ação penal para integrar a norma? A decisão de tutela provisória. Você já tinha pensado em tudo isso? Bom, então fica aqui uma recomendação. Ao ler os tipos penais, observe a amplitude de complementação que as normas penais em branco ambientais trazem. Não tem outro diploma legal no Brasil tão amplo como esse. E aí é uma coisa interessante, porque veja, se você tem uma tutela provisória decretada, o bem está protegido. E se o tribunal revogar? O fato vira típico? Então, que interessante, né? Vai ver se eles escrevem sobre isso. Eu tenho um pensamento ambientalista. Eu entendo o seguinte, se havia uma tutela provisória dizendo que não era para mexer no bem naquele momento, eu não podia mexer. Ainda que depois ela venha a ser retificada. O tipo penal, ele fala,
bem protegido por sentença. Durante o período que a tutela provisória vigorar, o bem está protegido ou não? Então, eu entendo que uma revogação futura dessa medida não elimina o tipo, hein? Esse é meu pensamento, hein? Apesar que eu tenho mão dura, né? Pense nisso. 8. Princípio da insignificância. Meus amigos, os ambientalistas odeiam o princípio da insignificância. Porque o princípio da insignificância, ele acaba levando a um atípico penal. E o ambientalista, ele entende que nenhum dano ambiental é insignificante. Por qual motivo? Porque o dano ambiental ele é sempre cumulativo. Então, pessoal, o dano ambiental, na verdade, ele sempre resulta, na maioria das vezes, de acumulação de situações. Veja os gases efeito estufa. Não é o lançamento de uma ou outra situação que gerou esse estado de coisas, é a acumulação. E eles dizem, por exemplo, vamos pegar o artigo 29. O artigo 29, ele diz: matar espécimes da fauna silvestre. Ah, meu cliente matou 2 bichinhos. Não, se você for pensar em 2 bichinhos num universo de milhares, talvez você chegue à conclusão de que seria insignificante. Mas imagine se cada ser do planeta mata 2 bichinhos. Nós somos 7 bilhões, nós matamos 14 bilhões e a gente acaba com a espécie. É a acumulação. Então, o pensamento do ambientalista é sempre contrário à insignificância. Ele entende que em matéria ambiental não pode ter insignificância, por quê? Porque um insignificante somado com vários outros dá significância. Mas o STJ não tem visto assim ainda. O STJ tem admitido. Sinto que há uma mudança do STJ, peço até para que você veja um julgado recente, RHC 56296 de Santa Catarina. Esse é um acórdão, pessoal, recente, em que o STJ parece que começa a ver um pouco diferente a questão da insignificância. Porque ele disse nesse acórdão que quando você vai decidir pela insignificância ambiental, você tem que ver o impacto no ecossistema protegido. Graças a Deus que ele começa a falar isso. É a primeira vez que ele fala isso. Então o STJ, sabe o que ele fez sempre? Ele sempre viu o bem em si. Gente, se você só olhar o bem em si, então você fala um animal silvestre, uma pequena casa numa unidade de conservação. Se você olha o fato isolado, vai dar insignificância. Agora, quando você olha a impactação que aquilo pode ter no ecossistema protegido, então nesse último julgado aqui, que é de 2015, ele repete já um do final de 2014, que eles começam a pedir, né, que na apreciação da insignificância seja vista a impactação daquilo no meio ambiente protegido. Parece que há uma mudança, mas o STJ ele vem admitindo, viu? Então leia esse último acórdão, acórdão orientador do STJ. 9. Concurso de agentes. É o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais. Pessoal, olha o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais. Ele fala assim: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade. Bem, a primeira parte do artigo 2º nada mais é que o Código Penal, artigo 29. Então não há muito segredo. Então a primeira parte do artigo 2º reproduz o que está lá no Código Penal, artigo 29. Né? Quem de qualquer modo concorre para o crime,
incide nas penas a ele combinadas na medida da sua culpabilidade, né? Como é que chama a teoria que a gente aplica lá? Teoria unitária, ou monista, beleza. Então aqui não tem lá muita... O que eu quero que você preste atenção é a segunda parte. Somente promotor que faz às vezes algumas bobagens. Porque a segunda parte diz assim, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então veja, não sei se você lembra, mas o nosso artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal escreve: a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado, não é isto? O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por lei obrigação de proteção, cuidado ou vigilância. Então a lei ambiental criou a obrigação de proteção ou vigilância para todos que ela menciona. Em outras palavras, a lei ambiental diz, senhor, aí ela começa, ó, senhor diretor, administrador, membro de conselho de órgão técnico, senhor auditor, gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica. Se o senhor tomar conhecimento que um crime ambiental vai ocorrer, podendo evitar, evite, senão o senhor responde por ele. Como é que chama esses crimes? Crimes omissivos impróprios ou comissivos por Isso, então, agora não vai fazer, por isso que eu falo, precisa tomar cuidado. Tem promotor, pessoal, que vai fazer a denúncia só porque é gerente da empresa ou só porque é sócio, ele põe lá. Não adianta. A gente está tomando pau toda hora no STJ. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, vou pôr um acordo recente, ó, RHC, veja o RHC, recurso em habeas corpus, 34957 do Pará. Então, o que o Ministério Público faz? Ele faz a denúncia e ele diz que o sujeito é um sócio da empresa e ele enfia lá a responsabilidade pelo artigo 2º. Trancou a ação penal. Por quê? A lei é clara. O sujeito tem que ser alguém que tem poder de mando dentro da empresa, senão não responde, né? Veja que aqui tem que ter poder de mando dentro da empresa. Mas você tem que demonstrar que o sujeito sabia que algo ia acontecer e que não evitou podendo. Então, muitos casos resultam, infelizmente, em trancamento de ação. Por falta do quê? Por falta de uma imputação com uma certa concretude. Então, não adianta falar que o cara é mandatário, que o cara... Não, você tem que demonstrar que ele tinha conhecimento que um fato criminoso ia ser praticado, né, ia ocorrer, e que ele não interferiu podendo. Mas veja que esse artigo 2º, ele complementa o 13, parágrafo 2º, letra A do Código Penal. Ok? Outro ponto interessante, pessoal, é a responsabilidade penal de pessoa jurídica. Que é o artigo 3º. Então, o artigo 3º diz que a pessoa jurídica responde por um crime ambiental. Então, vamos lá, pessoal. Se eu perguntasse para você aqui agora, o que a lei exige, gente? O que você responderia para mim? Quais são os requisitos? Então, olha o que diz o artigo 3º. Ó. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente quando a infração for cometida por decisão. Então, eu tenho que ter a decisão de uma pessoa física que seja representante legal ou contratual da pessoa jurídica ou decisão de pessoas físicas que integram o órgão colegiado da empresa.
Está escrito isso na lei. Então, outro dia caiu numa prova, geralmente é delegado que faz essa pergunta, né? Numa prova de delegado, eles perguntaram assim, mas como eu falo para você, é prova de delegado, mas um dia vão perguntar isso para você, promotor, você lida com isso? Eles colocaram lá assim, que a polícia entra numa empresa e pega o João jardineiro praticando um crime ambiental dentro da empresa. Ele seria responsabilizado? Só com esses dados? Sim ou não? Dá uma olhadinha lá, o João, ele é uma pessoa física representante legal da empresa? Não. É representante contratual? Não. Ele integra o órgão colegiado? Não. Então, não vai, então é não. Mas como é que você vai responsabilizar a empresa se não está atendendo esse requisito? Qual era a sua resposta nesse teste? Quem que vai ser responsabilizado? O João. Olha aqui, gente. A lei exige que para a pessoa jurídica responder, alguns autores até chamam, tem um autor que chama isso aqui de responsabilidade por ricochete. Ou seja, na verdade, você tem que ter uma pessoa física praticando um crime para responsabilizar a jurídica. Só que essa pessoa física não pode ser uma pessoa física comum. Ela tem que ser um representante legal, contratual ou integrar o órgão colegiado. Então, o crime ambiental, para levar a empresa a responder, tem que ser praticado por decisão de um gerente, de um diretor, de um administrador, ou por decisão de um órgão colegiado da empresa. Pode ter um órgão de administração na empresa. Só isso? Não. Continua lendo o artigo 3º. O artigo 3º diz, na continuidade, olha lá, ó, seja cometida por decisão do seu representante legal, contratual, do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Então, o crime tem que ser praticado no interesse da pessoa jurídica. Outro dia caiu de novo numa prova a seguinte questão, olha bem a questão, que um diretor foi dispensado de uma empresa na segunda-feira, só que determinaram que ele ficasse prestando serviços até sexta. É a maior bobagem que se faz, né? Dispensa na segunda, mas fica até na sexta. E na quarta-feira chamou 2 funcionários de sua confiança e determinou a prática de um crime ambiental bárbaro, que destruiu a imagem da empresa que ele estava trabalhando ainda. Perguntaram se a empresa que ele estava trabalhando responderia. Eu pergunto, a prática criminosa foi em benefício da empresa ou foi para acabar com a empresa? Foi em benefício ou para acabar com a empresa? Bom, então não pode responder a empresa, não foi em seu benefício. Então, se você não lê o artigo 3º direito, você vai responder errado. Só que eles são cumulativos, tem que ter as duas coisas. Então, para que uma pessoa jurídica responda por um crime ambiental, esse crime, ele tem que ter sido praticado por decisão de alguém que manda na empresa, que tem poder de mando. E o crime tem que vir em benefício da empresa. Então, vamos dar um exemplo. Diretor de uma empresa contrata uma empresa ou pessoas para elaborarem um laudo, um relatório ambiental necessário num processo de licenciamento e orienta para que os profissionais omitam determinada situação, para que a licença saia. Isso acontece, a licença sai e tem um grave problema ambiental. Pergunto, tem crime ambiental ou não? Sim. E a empresa responde? Sim, porque foi em benefício dela. Entenda, é isso, é assim que tem que ser. E quem responde? Todos, porque o artigo 3º, aí vem no parágrafo único e diz: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, sejam autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, em princípio, todos respondem. Autores, coautores, partícipes, pessoas físicas, mais a pessoa jurídica. Beleza isso? Você não vai mais errar, né? Aí, pessoal, com base neste artigo 3º, o STJ, durante 7, 8 anos, ele desenvolveu jurisprudencialmente a chamada teoria do concurso necessário ou da dupla imputação.
Então, durante 7, 8 anos, o STJ desenvolveu essa jurisprudência, que ficou conhecida como teoria da dupla imputação do concurso necessário. Se alguém quiser, só a título de curiosidade, veja o julgado no HC 187... 187-842 do Rio Grande do Sul, por curiosidade. Então, o que o STJ dizia quando ele defendia a teoria da dupla imputação do concurso necessário? Ele dizia o seguinte, olha, o MP, quando fizer a denúncia criminal, se ele imputar responsabilidade à pessoa jurídica, ele é obrigado concomitantemente, na mesma denúncia, ele tem que individualizar a pessoa física que operou em favor da pessoa jurídica. Ele exigia que essa pessoa física aqui, ó, fosse identificada. Essa é a teoria da teoria da dupla imputação. Se você colocou a pessoa jurídica no polo passivo, você tem que colocar a pessoa física que obrou em favor da pessoa jurídica. Era isto. E se você não colocasse a pessoa física, ele mandava trancar a ação penal. Trancamento da ação penal. Então isso durou 7, 8 anos. Em outras palavras, num resumo bem simples, o STJ só admitia denúncia contra a pessoa jurídica se houvesse concomitância. Se você indicasse a pessoa física. Eu não sei quem é, então não pode punir só a pessoa jurídica. Até que veio o STF, na única vez que ele se pronunciou sobre esse assunto, o STF, no recurso extraordinário 548-181 do Paraná, que a relatora foi a ministra Rosa Weber, o STF, ele disse, essa teoria é inconstitucional. Foi a única vez que ele se manifestou, ele disse isso. Porque o artigo 225, parágrafo 3º, não exige identificação de pessoa física para punir pessoa jurídica. Então, o STJ está criando um empecilho à aplicação do dispositivo constitucional. E nós ficamos acompanhando o STJ, e ele levou 1 ano e meio para depois decidir da mesma maneira. Então, você saiba que do ano passado para cá, o STJ, no recurso em mandado de segurança 39.173 da Bahia, neste acórdão ele disse que passaria doravante a adotar o mesmo entendimento do STF. Não é preciso identificar a pessoa física para punir penalmente a pessoa jurídica. Então, cuidado, se cair na tua prova, essa teoria não é admitida mais por ninguém, hein? Hoje é perfeitamente possível você apresentar uma denúncia só contra a pessoa jurídica. O STF se manifestou em 2013, nesse primeiro julgamento, e o STJ acompanhou o entendimento em 2015. Beleza isso? Bem, e quais são as sanções aplicáveis à pessoa jurídica? Já aproveitando, dê uma olhadinha no artigo 21. Então, o artigo 21 diz, as sanções aplicáveis às pessoas jurídicas são multa, restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Depois, no 22 e no 23, ele vai estabelecer, e eu acho interessante ler o 23, pessoal, porque outro dia caiu numa prova e leva mesmo um pouco a dúvida, para quem não leu, né? Porque quando fala prestação de serviço à comunidade, como é que a pessoa jurídica vai prestar serviço à comunidade? Porque quando uma pessoa física presta serviço, é uma prestação pessoal. Então, a pessoa jurídica, na verdade, é mais dispor dinheiro. Olha o que diz o 23, ó. Custear programas e projetos ambientais. B.
executar obras de recuperação de áreas degradadas. Outra, manutenção de espaços públicos. Então, às vezes você está numa avenida, você para e tem uma placa, né? A empresa tal administra ambientalmente essa área. Você fala, nossa, que lindo. Então, pode ser lindo, mas pode ser pena. Artigo 23. Manter espaços públicos. Que ela nunca vai escrever lá assim, mantenho esse espaço por força do artigo 23 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, eu quero, por favor, preste um pouquinho de atenção, dê uma lida, porque às vezes cai na tua prova, veja, pessoa jurídica não vai ficar prestando serviço, ela não tem pessoalidade para fazer isso. Então, na verdade, veja que é mais contribuição para algumas coisas. E às vezes você fica com dúvida, mas será que isso é prestação do serviço de comunidade? Para ela é. Então, leia os artigos 21, 22, 23 e leia o artigo 24, que caiu outro dia, que é uma pena acessória, viu? Nunca tinha visto pedir isso aqui em concurso e eles pediram no oral do MP aqui em São Paulo. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido poderá ter a sua liquidação forçada. Isso aqui é uma pena acessória. É uma pena acessória. E eles perguntaram outro dia num concurso do MP. Então, o professor Guilherme Nutti, ele fala assim, que a liquidação forçada é uma pena acessória e ele entende que precisa haver pedido expresso na denúncia. Pode pegar a obra dele, ele fala isso. Ele fala, a liquidação forçada é uma pena acessória, deve ser objeto de pedido expresso da denúncia, porque se não for assim, ele entende que o juiz não pode impor na sentença, porque estaria suprimindo o contraditório e ampla defesa da empresa. Então, quando você colocar uma empresa e quiser a liquidação forçada, você tem que colocar com um pedido expresso. Então, indico lá, pega o livro do professor Nutti, sabe aquele Leis Penais Comentadas? Dê uma olhadinha no artigo 24, que ele fala... Então, ele fala, portanto, na inicial acusatória, deve ficar explícita a acusação de que houve desvio de finalidade da pessoa jurídica e o pedido de sua liquidação ao final. Porque se não for assim, você só vai poder fazer isso no juízo cível. Beleza isso aí? Então dê uma olhadinha nisso. Pessoal, semana amanhã, né? Amanhã estaremos juntos. Amanhã eu te dou mais 3 ou 4 dados para fechar a responsabilidade penal ambiental e vamos falar um pouquinho de tutela de política urbana. Eu vejo que cada dia mais eles estão pedindo o Estatuto da Cidade e tal, então nós vamos dedicar a aula de amanhã e de segunda-feira que vem, que são as 2 últimas, são 4 aulas de 50 minutos para a tutela de política urbana. Maravilha? Tchau.